Bem-vindo à família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, com a palavra bíblica ativacional para você começar muito bem o seu dia. E na live de hoje, a live de número 4 do projeto 30 dias, a minha intenção com você é ajudar você a crescer em perseverança, é ajudar você a alcançar um nível mais profundo na palavra de Deus. A minha intenção é, nesses momentos aqui, rápidos, simples, semear uma palavra de vida no seu coração. E todas as manhãs, durante esses 30 dias, para te motivar, eu estou liberando um código que ao final dos 30 dias, você juntando ele, você vai ter acesso a uma recompensa. Eu sei que você está aqui também, principalmente pela palavra, também por essa recompensa. E essa recompensa, muito mais do que ela, o que vai ser gerado no seu coração vai ser maior. E eu quero desafiar você também a colocar, nesses dias que você está aqui comigo, coloque em oração, coloca como um propósito, né, algo na sua vida, um crescimento na sua vida, perdão, algo familiar, coloca um propósito nesses 30 dias, nós estamos no 4º dia. Você também sempre pode chamar ainda mais alguém para estar com a gente, porque sempre é um tempo de bênção. Uma oportunidade como essa, talvez a pessoa vai ser a única oportunidade que ela vai ter na vida dela, na semana dela, e aí você pode ser um instrumento de bênção na vida dessa pessoa, né? Em nome de Jesus. Eu quero aproveitar também e fazer um convite para você. Na igreja local, aqui na minha igreja onde eu pastoreio, tem muitas pessoas aqui da igreja. Nós vamos fazer uma semana de santificação. Eu sei que você já está comigo aqui na família 659 e eu quero aproveitar. Deus um dia disse para mim o seguinte: Ele me pediu há 3 anos atrás para que eu enfatizasse, levantasse um exército de intercessores. E eu tenho feito isso, me dedicado a isso. Quem convive comigo sabe o quanto eu tenho motivado as pessoas, buscado treiná-las. Tem pessoas preciosas que me ensinam muito também, que convivem do meu lado. E essa semana, começando amanhã, a gente vai ter uma semana de santificação. A gente tem uma sala de oração e eu vou motivar as pessoas a estarem juntos em oração às 6 horas da manhã, que é o horário normalmente que a pessoa consegue, porque às vezes ela tem o trabalho dela, começa às 7 e pouco, 8 horas da manhã, à noite às vezes tem os afazeres da casa e não consegue ter esse momento precioso de oração. Então eu já quero deixar para você que é de Corbélia aqui, 6 horas da manhã na sala de oração. Para você que é de outra cidade, você pode fazer esse tempo de oração na sua casa, né, na sua igreja local, de repente falar com o teu pastor, né, se tem acesso à igreja, se você consegue entrar à igreja nesse horário, você pode ir na igreja também, mas fazer uma semana de oração. A gente vai ser assim, ó, todos os dias, segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Quem não consegue esse horário, tem pessoas que realmente já estão trabalhando esse horário, às vezes os turnos de trabalho. Então vai no outro horário, vai durante o dia, aqui na igreja, vai durante o dia, ou na sua casa, vai no outro dia e se dedica à oração. E na sexta-feira à noite a gente vai ter um tempo de finalização dessa semana de santificação. A Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E eu acredito que a nossa nação precisa de intercessão. Eu acredito que as nossas cidades precisam de intercessão. Eu acredito que as nossas famílias precisam de intercessão. E é algo espiritual que nós precisamos firmar as estacas. Todas as vezes que eu enfrentei grandes problemas na minha vida, eu estabeleci um período de oração, um período de jejum, um período de intercessão. Todas as vezes que eu enfrentei dificuldades, no meu pastoreio, na igreja local, eu precisava da graça de Deus, eu estabeleci um período de oração. E essa vez não é diferente. Eu sinto que a nossa nação precisa de um tempo de intercessão. Eu sinto que a nossa igreja local, as nossas famílias, as nossas cidades precisam desse tempo de intercessão. E eu quero convocar você para esse tempo de intercessão junto comigo, junto com outros líderes, junto com outras pessoas que vão mover o céu, vão clamar os céus por céus abertos na nossa cidade e por um grande impulsionamento do Espírito Santo nas nossas vidas, tá bom? Então, junto com a família 659, na sequência, eu vou estar sempre fazendo ali ao vivo junto com a
com a sala de oração, a nossa família 659, às 7 horas da manhã. E hoje o tema tem tudo a ver com o que eu estou falando com você, o assunto. Eu tenho selecionado alguns assuntos para a gente poder trabalhar. Entre esses assuntos eu tenho trabalhado a perseverança, e hoje eu quero falar, além da perseverança, eu quero falar sobre a oração com você. Eu quero te ajudar a entender algumas coisas da oração, te ajudar. Há uma série dentro da família 659 em que a gente trabalhou a oração do Pai Nosso. Você pode buscar aí no YouTube, você vai encontrar, né, entre a família 659. E hoje eu quero ajudar você a entender e dar passos firmes na família da fé, né, e na sua vida de oração. Lucas capítulo 18, vamos lá? Lucas 18. Eu disse para você, né, que várias pessoas, sábado e domingo, eu sei, tem todo o direito, não é pecado não, fica tranquilo, em descansar, às vezes não está aqui no mesmo horário, no ao vivo, mas especialmente nesses dias, eu acredito também que quando a gente determina algo, seja, talvez você está até na cama ainda, mas você determinou, eu vou crescer, eu vou perseverar, essa vez eu vou dar um passo a mais, eu preciso disso. Você começa a romper o ritmo de desistência na sua vida. Você começa a quebrar o ritmo de desistência. Nós estamos aqui para quebrar as rotinas de desistências que a gente vai tendo. Então nós estamos aqui decididos realmente a quebrar esses ritmos de desistência. Por quê? Porque nós não podemos desistir jamais. E eu sei que você não é essa pessoa. Não vamos desistir da nossa vida com Deus, tempos difíceis temos vivido. Não vamos desistir da nossa família, mesmo com tempos difíceis que nós estamos vivendo. Nós não vamos desistir nem de nós mesmos, diante de tempos difíceis que nós estamos vivendo. Vai aqui, ó, manda um convite agora para 10, 15, 20 pessoas. Nós podemos alcançar aí muitas vidas através desse convite, tá bom? Preparado? Apontado? Então bora lá. Aí, Evelyn, começando, isso aí. Você está aqui começando, dando um passo, isso é importante. Lembra quando você se converteu? Foi um passo. Né? Lembra quando você deu um passo em direção a um propósito na sua vida? É um passo. E hoje a gente começa com um passo. E eu tenho certeza que esses dias, né, como um propósito, juntos que nós estamos, algo muito especial pode acontecer. Quando a gente muda, tudo muda. Quando a gente se posiciona, as coisas ficam mais fáceis a gente enfrentar, porque a gente está fortalecido e enraizado. Lucas 18 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí quero que você vá comigo no versículo 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então essa mensagem de hoje, na verdade, na família 659, hoje é a live de número 109 que nós estamos realizando. E nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas. Como que nós resolvemos os nossos problemas? Não tem uma maneira melhor de a gente resolver esses problemas a não ser enfrentando eles. E não tem maneira melhor de nós enfrentarmos esses problemas orando, intercedendo, dobrando nosso joelho, clamando ao Senhor, se fortalecendo em Deus. E Jesus começa a contar aqui uma parábola, uma história, sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Interessante dizer isso, orar sempre. Você pode até orar sempre e em alguns momentos desanimar. Mas aqui Jesus está ensinando a gente sobre o dever de nós orarmos sempre e nunca desanimar. Não é de vez em quando não desanimar. É assim, ó, nunca desanimar. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Quando há um chamado para oração, como eu fiz para você hoje, de nós começarmos o nosso dia em oração, talvez isso se acontecer na sua igreja local, se o seu líder te fizer um chamado disso, você já pensa assim, lá vem ele de novo com essa conversa. Meu Deus, deixa eu dormir, deixa eu descansar. Vamos viver uma vida mais tranquila. Que nem eu disse para você, não é pecado você dormir um pouco mais, não é pecado você ter dia de descanso, pelo contrário, o descanso ele é divino.
que eu estou dizendo para você e o que é o chamado para esse momento é o seguinte, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. O que esses momentos nos ajudam e esses direcionamentos que vêm do Espírito Santo sobre nós, ele nos ajuda é o seguinte, a nós perseverarmos. A oração, ela precisa se unir com a perseverança. Não adianta você orar e ir ali bater na porta uma vez e já desistir. Você precisa dar um passo, bater a porta e agora você precisa insistir. Você precisa estar à porta porque há uma resistência espiritual. Há uma resistência espiritual. O pecado está presente nessa terra. Há uma resistência. E essa resistência não te dá moleza se você não toma uma decisão firme e constante. Jesus todos os dias se dedicava à oração. Nos dias difíceis da vida dele, nos dias bons da vida dele, nos dias que ele via grandes milagres acontecer e nos dias que tinha grandes perseguições. Ele estava ali perseverando na oração, batendo a porta e a porta se abria. Tanto que no final, no Getsêmani, ele leva os seus discípulos para orar com ele no Getsêmani. E interessante que ele permanece ali na angústia orando. Eu quero dizer para você que o Senhor está com você na angústia quando você está orando, na alegria quando você está orando. Quero que você entenda que quando você ajoelha, ou você deitado, ou você de pé, ou você andando, na angústia, orando, o Senhor está do seu lado e as lágrimas suas são as lágrimas do Senhor. Ao mesmo tempo, no momento de grande alegria, também o Senhor está do seu lado. Naquele momento os discípulos chegam a dormir, e a Bíblia é bem clara e diz assim que eles dormiram de tristeza. Eles dormiram de tamanha tristeza que eles estavam vivendo. E aí Jesus chama eles, Jesus não condena eles, fala assim, vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? 1 hora, não é todo o tempo, é 1 hora que Jesus disse ali, 1 hora vocês não vigiaram. Então o que nós estamos dando para Deus aqui hoje, esses 10 minutos, nós estamos dando para Deus o quê? Uma parte só. E Jesus talvez dizendo assim, vocês não puderam 10 minutos se dedicar. Essa semana de santificação, vocês não podem dedicar 20, 30, 40 minutos, 1 hora. Vocês não podem dedicar, vocês não conseguem dedicar. Claro que nós conseguimos, Senhor. Mas eu estou triste, mas eu estou desanimado. Senhor, mas eu estou passando por isso. E o Senhor está dizendo, aqui está o remédio para você. É isso aqui que eu estou te dando, é isso que você precisa. Quantas vezes que o Senhor na minha vida, Ele me desafiou para momentos como esse, de oração, mas estava tudo bem. Eu pensei, está tudo bem. Não tem nada que tá me pressionando, não está nada difícil, não tem nenhum problema grande que eu estou enfrentando, está tudo bem. E às vezes a gente tem essa ilusão que quando está tudo bem, a gente pode dar uma esmurecida, a gente pode dar uma maquetada, uma parada em momentos como esse. Não tem razão se a gente não está passando por uma, entre aspas, desgraça, a gente não tem razão por se dedicar intensamente à oração. É uma mentira isso. Em vários momentos da minha vida em que estava tudo bem, o Senhor estava me preparando, me fortalecendo para algo que Ele sabia que eu enfrentaria ali na frente. E o Senhor então estava me chamando para que eu me fortalecesse. Não é isso que Jesus disse para Pedro? Pedro, Satanás queria te destruir, mas eu intercedi por você, para que você consiga suportar e fortaleça os seus irmãos. Não é essa a palavra que Jesus dá? Essa é a palavra que Jesus está dizendo aqui, ó. Vocês devem orar sempre e nunca desanimar. Eu vou contar uma história para vocês entenderem isso. Ele conta a história do juiz iníquo e da viúva. A viúva se apresenta diante desse juiz iníquo e essa viúva, diante de muita perseverança, um juiz que não acreditava em Deus, o coração dele totalmente endurecido, mas ela, diante da perseverança, ela num lugar indevido, ela não precisava, ela não podia estar ali. Quero lembrar você, mulheres não podiam chegar diante de um tribunal naquela época. Era o homem que ia ao tribunal. Ela não tinha ninguém por ela não tinha ninguém mais por ela. Ela era uma viúva e ela vai. Por isso que eu estou dizendo para você, esse chamado para a oração, ele não é para uma, para outra, para aquela pessoa que não está aqui hoje, para outra. Não é para nós, é para mim. É para mim.
é para você. E eu tenho dito para você, não é na minha empolgação que você vai conseguir permanecer. Não é no meu ânimo, não é nos meus stories aqui chamando você, não é nas minhas mensagens no WhatsApp, pelo contrário. Essas podem sim te dar uma força. Mas o que vai realmente, meu querido, ajudar você é a determinação de você declarar, independente se hoje, se amanhã, se depois da manhã, você sofrer alguma coisa e você entristecer, desanimar, ou até mesmo com você mesmo. Às vezes você passa momentos que você mesmo fica se culpando, você fica aí se acusando. Para com isso. O único que fica nos culpando e nos acusando é Satanás, e ele não tem de maneira alguma o direito de vir sobre nós se nós estamos em Cristo. Então bota ele para fora da sua vida. Bota ele para longe da sua mente, bota ele para longe do seu coração. E aí termina a palavra assim, ó, versículo 8. E essa aqui é muito atual, essa palavra é para agora. Diz assim: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta está muito ligada àquelas virgens que estavam aguardando o noivo. Que em algum momento elas 5 delas acabaram não ficando atentas à vinda do noivo. Será que o Senhor encontrará fé na terra? Será que entre nós aqui o Senhor encontrará fé na terra? Será que entre todas as pessoas que estão recebendo a palavra agora encontrará fé na terra? Então nesse momento eu quero chamar você. Eu quero dizer para você também que você não está sozinho, você não está sozinha. Eu tenho orado, intercedido por você, mas você também é chamado para ser um intercessor, é chamado para ser uma pessoa que se dedica à oração. Então nesse tempo vamos orar, vamos interceder pelas pessoas que estão na família 659, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela nossa igreja local, pela nossa cidade, pela nossa nação. A gente acha às vezes que é uma política que vai mudar a nossa nação, que vai transformar, pode ajudar, mas não é isso que muda. As coisas mudam de dentro para fora. O que vai mudar é aqui, ó, no coração do ser humano, das pessoas. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Nós precisamos levar a nossa nação para Deus. Nós precisamos levar as nossas cidades para Deus. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. E portas têm se aberto com viúvas que estão batendo a porta, clamando por justiça todo dia. Essa semana, às 6 horas da manhã, que nós vamos estar juntos orando, nós vamos estar batendo a porta, clamando por justiça. Nós vamos estar dizendo: Senhor, eu não vou parar, Senhor, nós seremos atendidos, Senhor, em nome de Jesus, a minha cidade, a minha família, a minha nação, Senhor, em nome de Jesus, um avivamento. Nós somos o povo da esperança, nós carregamos a esperança dentro do nosso coração. É o Senhor que nós servimos e jamais seremos destruídos, jamais seremos abatidos. Os meus filhos, Senhor, a minha filha, o meu filho, e você começa então a clamar por justiça. Meu querido, você é uma voz profética. Você é uma voz profética. E o que é uma voz profética? A voz profética é aquele que entendeu o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Palavras saem da sua boca, trazendo à existência o que ainda não existe, gerando o que ainda não aconteceu, gerando no seu coração, gerando no lugar que você está, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Aqui eu estou diante das pessoas que carregam a mudança dentro de si, carregam as mudanças dentro dos seus corações, e essa mudança se chama Jesus. Como eu tenho dito para você, não é a minha empolgação, não é a sua empolgação, não é só a minha presença, a tua presença aqui nas manhãs, mas é a nossa determinação em viver esse avivamento e dizer assim: estamos passando uma grande tribulação, nós estamos presos em nome de Jesus, que bom! Pedro e João presos depois de curar o paralítico. Mas também no dia, olha só que coisa tremenda que está acontecendo aqui, olha que coisa extraordinária, porque não tem nada que pode nos destruir. Não tem nada que pode nos desanimar, não tem nada que pode acabar com a nossa vida, porque o que está dentro de nós é maior do que qualquer coisa. Então, meu querido, permaneça, se fortaleça, receba essa unção sobre a sua vida,
essa graça sobre a sua vida. Hoje é dia de culto, vai na sua igreja, vai lá, mas vai com o coração rendido, desejoso da presença do Senhor, sendo derramadas não só sobre aquela caixinha ali não, mas sobre a cidade. Vai lá como um ato de adoração, vai lá como uma voz profética, de repente aqui ó, o pastor Eliseu, seguramente é uma palavra de Deus hoje para a vida da igreja. Libera tudo que Deus te deu, pastor Eliseu, flua sobre a sua cidade, deixa o Espírito Santo te usar. E assim nós vamos crescendo, meu querido. Amanhã nós começamos esse tempo de intercessão e na sequência a família 659. Amanhã virá mais pessoas se encontrarão com Cristo. Amanhã pais se fortalecerão com Deus, mães se fortalecerão com Deus, em nome de Jesus. Vamos lá, meus queridos, deixa eu deixar um pouquinho para a noite aqui. Que Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia, que o Senhor te abençoe, que você passe um tempo precioso com a sua família, que você tenha ouvidos sensíveis à voz de Deus, que você desfrute daquilo que Deus tem preparado para você e você dê passos firmes de perseverança na sua vida com Ele, na sua vida com a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deixa eu tirar um print aqui. Muito bem. Tá tirado. Tenha um ótimo dia, ótimo domingo, tá bom? Ótimo churrasco aí, frango assado para você. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.